Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Série Epístolas Paulinas, em ordem cronológica. Nós estamos na terceira epístola, que seria a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós iremos começar falando sobre a autoria, como de costume. Apesar de todo o apoio oferecido pelos pais da igreja à autoria paulina das cartas canônicas aos Tessalonicenses, esta segunda carta tem recebido um volume bem maior de questionamentos por parte de alguns historiadores e biblistas. As objeções procuram se fundamentar mais em aspectos internos do que em alguma suspeita ou insuficiência alegada por alguns dos eruditos da igreja cristã dos primeiros séculos, como, por exemplo, o fato de haver 10 palavras nos manuscritos gregos que originalmente ainda não haviam sido usados pelo apóstolo, o estilo da carta pelo fato de ter um caráter formal além do esperado, e também em relação à escatologia, surgir um ensino em relação à doutrina do homem da iniquidade. Entretanto, após séculos de pesquisa e exegeses apuradas, a maioria dos estudiosos de nosso tempo concorda com a tradição canônica ao apontar Paulo como o autor indiscutível dessa segunda epístola aos Tessalonicenses. Qual é o propósito dessa carta? Considerando que, passados mais de 6 meses, a situação da igreja em Tessalônica não estava demonstrando qualquer visível mudança quanto à fé cristã e também em relação à prática da sã doutrina. Com isso, Paulo decide ser ainda mais contundente e enfático numa segunda e derradeira tentativa por escrito. As orientações do apóstolo visavam encorajar os cristãos sinceros a permanecerem teologicamente firmes na palavra diante de todo tipo de perseguição ou influência herética, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 ao 10. Paulo também se preocupa em exortar os tessalonicenses a não desanimarem diante da crise econômica, da iminência do fim do mundo e dos preconceitos religiosos, e também a trabalharem com ardor pelo próprio sustento, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 até o capítulo 3, versículo 15. Além disso, segundo a Tessalonicenses, é ainda mais escatológica do que a primeira carta, com quase 40% do seu conteúdo voltado para os eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Data da primeira publicação. Devido à grande semelhança que essa epístola tem com a primeira, os estudiosos chegaram à conclusão de que, segundo aos Tessalonicenses, foi escrita logo depois da chegada de Silas e Timóteo, com seus relatórios sobre a situação presente dos irmãos, e também o impacto da primeira carta. Isso sugere a datação da segunda epístola para algum momento entre o ano 51 e 52 depois de Cristo, na cidade de Corinto, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 3, versículo 17. Esboço geral de 2 aos Tessalonicenses. Nós teremos aí introdução, no capítulo 1, saudação e ação de graças, capítulo 1, versículos 1 e 2, agradecimentos, capítulo 1, versículos 3 ao 10, intercessão pelos irmãos, capítulo 1, versículos 11 e 12, orientação aos cristãos de Tessalônica, capítulo 2, versículos 1 a 17, é necessário corrigir os desvios doutrinários, capítulo 2, versículos 1 e 2. A revelação do homem do pecado, capítulos 2, versículo 3, 4 e versículo 10. O caráter enganador do mal, capítulo 2, versículos 3 ao 5. O poder que o detém até agora, capítulo 2, versículos 6 e 7. O seu trabalho destruidor, capítulos 2, versículos 8 ao 10. O final dos incrédulos, capítulo 2, versículos 11 e 12. Ações de graça e orações, capítulo 2, versículos 13 ao 17. Exortação à oração e à disciplina, capítulo 3, versículos 1 a 18. Convocação a uma vida de oração, capítulos 2, versículos 3 ao 17. Orientações sobre vida disciplinada, capítulos 3, versículos 6 ao 15. Oração final e bênção apostólica, capítulo 3, versículo 16. Saudação final, capítulo 3, versículos 17 e 18. Se você gostou, comente. Se não gostou, comente também. Ajude-nos a melhorar. Deus abençoe. Se você deseja abençoar a vida de alguém, compartilhe esse vídeo, propagando ainda mais a palavra do Senhor.